Comunicação. Esse é o bate-papo que eu quero ter com vocês, ok? Bom, quero ler um texto aqui. Vou ler o texto de Colossenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim. Só um segundinho, ó. Se tiver travando um pouco aqui para vocês, vai para a plataforma vizinha, tá bom? Eu tô vendo que parece que tá dando uma travada, às vezes uma oscilação no sinal, não sei porquê, porque o sinal aqui é o mesmo. Eu tô em duas redes sociais, aqui tá super normal, aqui parece que tá dando uma travada às vezes. Ok? Vamos lá então, enquanto vocês aqui continuam curtindo, para a gente chegar às nossas metas. Colossenses capítulo 4, verso 6. Seja a sua palavra sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Bom, aqui é um texto apenas sobre o falar, como falar. Aqui, se nós fôssemos desmembrar um pouco esse texto, a gente ia entender que a nossa, primeiro é que tem que existir uma palavra, né? Uma vida de silêncio é ruim. Segundo é que deve ser agradável, mas agradável a quem? Esse é um ponto que a gente teria que refletir aqui. Agradável a quem? A quem recebe, agradável a quem fala, né? Agradável a um terceiro, como Deus, por exemplo. Temperada com sal, né? A gente tempera com sal para que haja sabor, né? O sal dá o equilíbrio, aliás, o sal realça o sabor, ele colocado da forma certa, né, como tempero, ele realça o sabor daquilo que existe. Então a palavra deve ter esse equilíbrio e deve realmente significar o que ela foi proposto para significar. E aqui, em último desse versículo, que saibam como responder a cada um. Quer dizer, que há formas e formas de responder. E não dá para eu padronizar uma resposta. Cada um, de acordo com o contexto, deve receber um tipo de resposta, uma forma de resposta também. Se você vê, o próprio Jesus, ele fazia assim, né? Com a mulher samaritana ele conversa de uma forma, com os fariseus de outra forma. Com a mulher samaritana ele fala, olha, se você soubesse quem está aqui te pedindo água e tal, você me pediria água para beber e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. Quer dizer, essa conversa mais branda, uma conversa de misericórdia e tal. Quando chega para conversar com os fariseus, ele fala, raça de víboras, seus hipócritas. Ok? Enfim, não existe uma forma única para você falar. Mas aqui é um texto apenas base e não é sobre isso exatamente que eu quero falar com você. Eu quero colocar aqui 3 lições. A terceira vai ficar lá para o grupo de WhatsApp do Jogado. Se você não está, entra lá e você vai receber o texto completo daquilo que eu quero colocar aqui para vocês nesse devocional. Mas o primeiro princípio aqui, a primeira lição é entender que a palavra pode ser usada como semente. Então é necessário que eu e você escolha bem o que a gente quer plantar. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então é um rei dizendo, olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que a gente fala é como flecha, né? Não tem como pegar mais. Então se a gente coloca isso no ambiente errado, da forma errada, para as pessoas erradas, a gente vai colher essas consequências. A palavra é como semente. E o que é que nós estamos plantando? As palavras têm impacto emocional e pode gerar ciclos de crescimento ou de destruição. Segundo a psicologia, a linguagem afeta diretamente o bem-estar emocional, tanto daquele que emite, que fala, quanto daquele que recebe, né, o receptor. Então é fundamental a gente definir primeiro o que é que a gente quer plantar. E deixa eu quebrar um paradigma aqui, né, antes que alguém venha e caia a ficha, né, porque existem alguns paradigmas que eu gosto de quebrar. Esse é um deles, né? Olha, se você for gentil, você vai receber gentileza.
ok? Porque gentileza gera gentileza. É mentira, tá? Isso é mentira. E você sabe que é mentira. Você sabe que é mentira. Você sabe que você já foi gentil com várias pessoas e essas pessoas continuaram a ser brutas com você, mal educadas com você, mentirosas com você. Você sabe. Você sabe que você falou a verdade para muitas pessoas que continuaram mentindo para você. Você sabe disso. Você sabe que isso é mentira. Gentileza gera gentileza. Não, eu não devo fazer isso. Eu não devo ser gentil. Eu não devo escolher as palavras e aquilo que eu quero plantar na expectativa de que estas pessoas me deem o fruto que eu quero. Eu não devo ser gentil com uma pessoa na expectativa que essa pessoa seja gentil comigo. Eu devo ser gentil com a pessoa porque faz parte de mim, faz parte do meu estilo de vida, da minha forma de ser, faz parte do meu caráter. Então, o que eu quero dizer aqui é que você vai plantar uma semente. As palavras são sementes, mas essa semente... Você não sabe, aliás, qualquer semente, né? Você não sabe o tempo que ela demora para crescer e o que é que vai ser gerado depois. Tem frutos bons e frutos ruins. Eu não quero dizer que você está plantando na vida dessa pessoa e automaticamente vai colher alguma coisa boa da vida da pessoa. Eu estou dizendo que você tem que plantar na vida. Você tem que plantar na vida. Tem que plantar no seu estilo de vida, na forma como você vive. Essa é a questão. Esse é o ponto. Nós precisamos entender que as palavras e as nossas atitudes, elas são sementes plantadas no dia a dia. E vamos quebrar um outro paradigma aqui, a ideia de que a comunicação tem a ver com falar. Porque se a comunicação tem a ver com falar, o mudo não vai conseguir se comunicar nunca, né? Comunicação não é falar. Comunicação é você entender e ser entendido. Isso é comunicação. E precisamos compreender também que há frutos que nós vamos colher aqui e há frutos que nós vamos colher apenas na eternidade, para aqueles que creem. Tem coisas que a gente não vai colher aqui. Se nós pegarmos o contexto bíblico, você vai ver que há muita gente ali que não colheu aquilo que plantou aqui. E não precisamos nem ir para a Bíblia. Você conheceu pessoas, talvez o seu avô, pai, mãe, tio, sei lá, alguém no passado que foi uma pessoa muito boa. Uma pessoa, sabe, que fez muitas coisas boas, que tratava bem as pessoas, que se importavam com as pessoas, que morreu abandonado, jogado e ninguém lembra mais. O que nós não compreendemos às vezes é que qualquer semente que a gente planta aqui, ela não necessariamente vai gerar os seus frutos aqui. Porque a vida, para aqueles que estão em Deus, não acaba. O que acaba é o tempo aqui na terra. Graças a Deus isso acaba. Mas a vida não acaba. Eu não sei se vocês entenderam ainda o que é eternidade. Não vai ter fim. A gente vai deixar esse mundo, mas a vida não acaba. Então o que nós vamos colher é muito além daquilo que nós vivemos aqui. Tem uma frase filosófica que eu gosto bastante que diz assim, olha, o que você diz sobre abrir portas, o que você diz pode abrir portas ou construir pontes. Muros. O que você diz pode abrir portas ou construir muros. Então, escolha abrir portas.
As nossas palavras, a nossa maneira de agir, de reagir, de se relacionar com as pessoas tem construído muros ou tem aberto portas? Eu não quero nem saber de ninguém, não quero nem saber das pessoas e tal. Olha, essa é uma frase muito perigosa para a gente dizer. Porque a gente não é nenhuma ilha, né? A gente não vive sozinho nesse mundo. Então a gente precisa, o ideal como cristãos é a gente construir pontes ao invés de muros. Abrir portas ao invés de construir barreiras. O ideal é isso. E nós precisamos estar ligados na... Você já ouviu a expressão intencionalidade? A intencionalidade. Bom, a gente sabe que a gente vive um mundo hoje um mundo bem burrinho, né? Tá cada vez mais... Tá cada vez mais difícil, na verdade, viver no mundo. Para quem estuda mais, pensa, reflete, há pessoas que não fica aí na rede social o dia inteiro, pessoas que têm objetivos de vida, propósito, está cada vez mais difícil viver nesse mundo, um mundo cada vez mais fútil, né? E as pessoas não entendem que a palavra ela se torna pesada ou não de acordo com a intencionalidade disso. Depende do contexto disso aí. E saber colocar a nossa intenção na comunicação é fundamental. Eu posso falar a mesma coisa de várias formas diferentes que vai ser entendido de forma diferente. A expressão é a mesma, vai ser entendido de forma diferente. Se você pegar aqui em Portugal, por exemplo, eles falam a todo momento porra. É uma expressão de... nossa, assim, normal, natural, qualquer pessoa fala e tal. Mas aí vem o brasileiro pra cá e fala, mas eles falam palavrão e palavrão. Não é um palavrão, é uma expressão idiomática local, ok? Agora, quando tá numa discussão, uma briga, se ele usar isso aí ali contra a pessoa... Agora, a pessoa pega e fala, eu já fui, né, condenado praticamente ao inferno, por num momento falar assim, porra, você está me chamando de porra? Não, eu só falei, nossa, que coisa, foi só isso, ok? Calma, só uma expressão, pela convivência, tudo, você acaba usando as expressões locais e tudo, foi só isso, não foi mais nada, não quis atirar em ninguém, matar ninguém, ok? Calma, intencionalidade. A gente vive um mundo hoje que não consegue exercer a sua intencionalidade e não consegue compreender a intencionalidade do outro. E como é que vai existir comunicação? Porque grande parte das pessoas, né? Não vou falar que a maioria é mulher, mas não dá problema pro meu lado aqui, mas pensa que falar é comunicar. Falar faz parte da comunicação. Mas vai muito além do falar. Se a gente pegar só o falar, tem a ver como falar, o que falar, o momento de falar, mas tem o agir, o reagir, o perceber as situações, tem tudo isso. Quando a gente fala em amor, por exemplo, amor não tem a ver com falar simplesmente ou somente. Amor tem a ver com muita coisa. Com muita coisa. Eu vou fazer uma live um dia aqui falando sobre a linguagem do amor. Vocês já ouviram falar na linguagem do amor? Já viu? Quem ouviu falar já na linguagem do amor? As linguagens do amor, tem um livro sobre as linguagens do amor, né? Vocês já ouviram falar? Coloca para mim aqui. Quem que ouviu falar já? Quem que já ouviu falar nas linguagens do amor? Quem? O Fernando já ouviu falar nas linguagens do amor.
Pronto, Jonathan, Camila, já li o livro 5 Linguagens do Amor, legal, a Silvia também ouviu falar, beleza. Então eu quero fazer uma live um dia aqui falando sobre a linguagem do amor, mas me perdoe, mas eu quero falar contra as 5 linguagens do amor, tá bom? Eu quero falar contra as 5 linguagens do amor, tá? Eu não quero falar a favor. Eu entendo que o livro é muito legal, o conteúdo é muito legal. Então é a Carla aqui também, o Darwin e a Carla. Ok, beleza. Né? O conteúdo é interessante. Mas eu quero fazer uma live aqui sobre como as pessoas interpretam o livro. Dá uma olhada aqui, ó, como é que acontece isso. Eu já vou para o ponto 2, a lição 2 aqui. A 3 vai ficar só no grupo, mas eu vou colocar 2 aqui, ok? Olha só como é que as pessoas geralmente interpretam as linguagens do amor. Você sabe que a minha linguagem de amor é presente. E você não está fazendo isso. Então eu não me sinto amada. Você sabe que a minha linguagem do amor são palavras de afirmação. E eu não ouço nada, eu não me sinto amada. Você sabe que a minha linguagem de amor Quer dizer, o que as pessoas fizeram com o livro? Desgraçaram o livro. O livro é para que você tenha a percepção das pessoas e ame as pessoas de uma forma diferente, de uma forma mais prática, de uma maneira que a pessoa entenda. Esse é o contexto do livro. Ótimo, excelente. Agora, as pessoas pegaram para cobrar o outro sobre a linguagem de amor. Porra, que coisa, velho. Virou um manual de como você ferrar os seus amigos, parentes, relacionamento amoroso, porque vocês não sabem. Eu gosto de ser amado sim, e vocês não me amam. Por quê? Porque vocês não fazem isso. E eu cansei de ver gente usando esse livro para cobrar o amor do outro. Isso é a prova cabal de que não houve nenhum tipo de conversão, pelo amor de Deus. Não houve não há um tipo de relacionamento com Deus. Porque se você ficar cobrando como o outro deve fazer isso, eu estou usando nesse contexto. Agora, é óbvio que se nós estamos num relacionamento de casamento, por exemplo, é óbvio que deve ter essa conversa, que deve ter essa comunicação sobre como um prefere, gosta, acha legal, enfim. Isso é natural, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando da forma que começaram a utilizar o livro. Começaram a utilizar o livro como uma arma contra o outro e não como uma ferramenta para si próprio. Por isso que eu nunca fui a favor das 5 linguagens de amor, porque começaram a usar da forma errada e enfim. Então eu comecei a falar sobre isso. Ok? Como a Priscila colocou aqui, para identificar as ações humanas, para não colocar expectativa no... Deveria ser isso, Priscila. O livro eu entendo que foi intencionalmente para isso. Então eu nunca condenei o livro, né? Mas eu condeno a forma como as pessoas aplicam o livro. Porque tem a ver com a gente, né? Não com o outro. Tem a ver com a gente, como a gente vai proceder em relação ao outro e não como o outro vai proceder em relação a gente. Isso é chato, isso é complicado, ok? Mas agora quando eu começo a fazer isso comigo, né? Isso facilita, eu começo a fazer isso comigo, perceber como é que eu me sinto amado, entendo que sou amado, etc e tal. Como eu começo a fazer isso pro outro. Aí se o outro começa a perceber isso também, começa a ser recíproco, aí é legal, aí é top. Aí é muito legal, né? Mas presta atenção num negócio, né? Olha só. Vou usar um exemplo aqui. Vou pegar uma criança, né? Porque se eu usar alguns exemplos aqui vai ficar meio que... Vamos usar de uma criança. Uma criança de 4, 5 anos de idade, pequenininha. Ela pega na escolinha e a professora fala: faz um desenho bonito que vocês querem e tal para dar para os seus pais.
Aí a criança vai ali, se esforça, faz aqui, papai, mamãe, mãozinho, faz o coraçãozinho, tudo e tal, e pinta e tudo. E quando você chega para buscar ela na escola, ela tá ali, ai, olha assim, papai, olha só o que eu fiz para você e tudo. Aí você olha e fala, obrigado. Coloca no bolso e vai conversar com a professora. Essa é uma atitude animalesca, né? Me perdoem os animais por comparar. Mas você não se colocou no lugar dessa criança que dedicou o tempo dela, tudo que ela sabia ali, o pouquinho que ela sabia, dedicou o esforço dela para pegar esse lápis, o outro giz, o outro papel, para não deixar nenhum amiguinho pegar o papel dela e perder, para guardar isso aí na expectativa de entregar isso para você, isso como um ato de amor. Sem essa consciência toda em relação ao amor, sem a filosofia, nada, a criança pega e faz isso como um ato de amor. E aí o pai ou a mãe nem liga para isso e passa reto e tal. É sobre isso. É sobre isso. A minha crítica em relação a como enxergam a 5 linguagens do amor é sobre isso. Às vezes a pessoa faz, ela se esforça, mas por você entender que não é a sua linguagem de amor, orgulho próprio bateu na porta, aí eu desmereço aquilo que o outro fez. Você quer fazer isso porque você gosta disso, mas eu não. Uau! Para pessoas infelizes, nunca vai dar certo você amá-la. Então nunca tenha a expectativa de que ela vai se sentir amada por você, tá bom? Lição número 2, ouvir para entender, não apenas responder. 1 Pedro 3,10, se alguém quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falar dolosamente. Pessoas que ficam falando mal, pessoas que ficam falando mal do outro, pessoas que ficam mentindo, enganando, pessoas que ficam caluniando, pessoas que só quer ficar falando da vida dos outros e tal. Se você é um tipo de pessoas assim, ou se você convive com pessoas assim, cai fora de você, cai fora dessas pessoas, cai fora de tudo isso. O que nós precisamos é aprender a ouvir. Esteja sempre pronto a ouvir e tardio em falar. Sempre. E é o que nós precisamos. Ouvir mais, falar menos. Eu não estou dizendo para não falar. Estou dizendo que nós temos que falar menos. Tem pessoas que, se você quiser ter um diálogo, sabe o que é um diálogo? Porque são 2. Monólogo é 1, diálogo 2. Você não consegue ter um diálogo de 2 minutos. Tem pessoas que eu já peguei o relógio e falei assim, vamos fazer o seguinte para a gente conseguir conversar? Você fala durante 2 minutos, eu ouço, quieto. Depois eu falo durante 2 minutos e você ouve quieto. Mesmo que você não concorde, você ouve, porque depois você vai ter a sua forma. Tipo um debate. Vamos fazer isso e tal. Chega ao cúmulo de você ter que fazer isso com algumas pessoas. Ou então virar as costas e sair. Teve pessoas que, para eu conseguir expressar alguma coisa, eu precisei escrever um texto, uma carta, imprimir e dar para a pessoa. Falar, e na carta estava escrito, como eu não consegui falar, porque você não deixa falar, tá aqui, ó, por escrito. Mais um pouco eu registrava no cartório. Você entende que é necessário a gente ouvir para entender? Se comunicação é entender e ser entendido, eu preciso primeiro entender. Para eu produzir um raciocínio, um pensamento, para eu produzir um argumento, eu preciso entender aquilo que acontece. Senão eu não consigo produzir argumento algum. Senão eu não consigo produzir nenhum tipo de reflexão. Vai ser só uma maluquice, uma pessoa desvairada, maluca, insana, jogando um monte de flechada, sem contexto nenhum. A escuta ativa é uma habilidade essencial que promove a conexão e a compreensão mútua. Bonito isso, né? Estudos mostram que ser ouvido aumenta a sensação de pertencimento. Quando você
se propõe a ser ouvido pelo outro, você está valorizando o outro. Agora eu repito para você. Embora você ouça, pare para ouvir e automaticamente você ganhe o direito de ser ouvido depois, nem sempre isso vai acontecer. Tá bom? Nem sempre isso vai acontecer. Pessoas desequilibradas não conseguem ouvir o outro. É fato. Tá bem? Frase importante. Ouvir com o coração é tão importante quanto falar com sabedoria. Lembra que coração é o centro das nossas emoções e a nossa razão. Provérbios 4, 23. Segundo que deve guardar, guarde seu coração. Já expliquei isso para vocês. Então guarde o coração. Agora, ouvir com o coração, escutar com o coração, entender com o coração, quer dizer, tanto com a emoção quanto com a razão, é fundamental. Porque isso vai nos gerar sabedoria depois. Agora, deixa eu explicar para você o seguinte. Escutar é uma coisa, ouvir é outra coisa. Tem gente que escuta, mas não ouviu. O ouvir tem a ver com entendimento. O escutar tem a ver apenas com barulho. É diferente. Ouvir é quando eu assento o meu coração para pegar essas palavras e compreender a intencionalidade dessas palavras. Escutar não. É assim. Escutar, um vai falando aqui, o outro vai falando ali, e vai jogando. E como isso é horrível, né? Você já passou uma situação assim que você quer falar e não consegue, aí você tem que falar mais alto para conseguir falar uma frase que seja. Quando a comunicação chega nesse pé, a melhor coisa é cair fora. Porque não tem como. Não tem como. Infelizmente, ok? Bom, eu vou colocar no grupo para vocês uma lição 3 aqui, que é a comunicação construtiva, ok? Então eu vou colocar lá também, certo? Como reflexão final para a gente aqui, Salmo 19:14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então agora nós descobrimos aquilo que no início eu falei, que a palavra tem que ser agradável, mas agradável a quem? A Deus. Tem que ser dentro dos valores de Deus. Se eu sou cristão, tem que ser dentro dos valores de Cristo. Se eu sou cristão, tem que ser dentro dos seus princípios. Porque às vezes a gente vai chamar a atenção de uma forma mais áspera, mas dentro dos valores, dos princípios. E aquele momento merece isso. A intencionalidade que eu falei. Então que nós possamos entender como é que Deus pensa sobre aquilo que eu estou falando, fazendo ou comunicando. Lembrando novamente que comunicação não é falar simplesmente. O silêncio comunica, a palavra comunica, a atitude comunica, a não atitude ou a falta de atitude comunica. Existem muitos fatores dentro da comunicação que a gente precisa entender, que a gente precisa usar. Ok? Eu particularmente, no dia a dia, gosto muito do silêncio, né? Observo mais, presto mais atenção, ouço. E quando é momento de eu falar, aí sim eu vou falar. E aqui, por exemplo, é o momento que eu falo. Então, todo mundo pensa que eu sou um cara que fica falando a todo momento, né? Não é assim. Mas a gente comunica de diversas formas. Tente alinhar a sua comunicação para que você sofra menos, tá bem? Bom, tenho mais 5 minutinhos com vocês aqui. Se tiver alguma pergunta ou comentário, pode colocar que eu já respondo cada um de vocês, tá bem? Que você tenha um excelente dia. Um excelente dia hoje.
Seja uma bênção o seu dia aí, que você possa alinhar a sua comunicação. Para e reflita um pouquinho. Lembra que eu falei? Venha para cá, pro nosso Clube 707. Venha para cá sempre com um caderno, ok? Tá alta a música? Desculpa. Então tá bom. Melhor sem música. Desculpa. Já tirei. Pronto. Deixa eu ver aqui. Tem mensagens aqui. O Fernando colocando. Hoje não temos linguagem, né? Tem o todes. Hoje tem a linguagem do todes. Hoje é uma loucura violenta, cara. Hoje se comunicar é um desafio assim brutal. Tem uma pessoa aqui, eu não tô achando. Aqui, ó. Mauro, que talvez não seja Mauro, ok? Para de remover mensagens, você vai ser tratado a sério em algum momento. Eu não entendi o que você quis dizer, Mauro, com essa mensagem sua sobre parar de remover mensagens. Não sei, não faço ideia do que você quis dizer. Mas eu vou falar algo a respeito. Primeiro é que existem algumas pessoas que ultimamente, nos últimos tempos, entraram nas minhas lives com outros perfis, criaram outros perfis fakes, para entrar, para ficar falando besteira, para me agredir, para xingar, etc e tal. Ok? Eu já descobri as pessoas que fizeram isso, já descobrimos já, denunciamos e tal. E, enfim, então às vezes aparece aqui e a gente pega e exclui, tá bom? Segundo é que tem gente engraçadinho que entra na minha rede social e começa a falar um monte de besteira, inventar e mentir, certo? Então tem até questões na justiça em relação a isso aí também. Eu não ligo que falar de mim, não há problema. Só que a questão é que eu tenho filhos pequenos, tá bem? E eu tenho projetos, né, missionários, sociais, que precisam de mim. Então eu tenho coisas a perder. O reino de Deus tem coisas a perder. Eu não ligo se falar de mim. Tô cagando e andando. Eu já passei já desse ponto, no passado eu ligava, ok? No passado eu ligava muito e tal, né? Eu era mais menino e tal. Mas hoje não, com um homem maduro que eu sou e tal, eu não ligo. Pode falar à vontade. A questão toda é quem fala, ok? Então não há problema. Só que para preservar os meus filhos e para preservar os projetos que eu faço, então eu contraponho em determinados momentos. E a minha melhor forma de fazer isso é excluindo, né? Eu excluo pessoas, comentários e tal, para não dar problema. Apenas isso, ok? Nada além disso aí, tá bom? Agora, não tem nenhum problema em as pessoas não concordarem, não gostarem e tecerem algum comentário em relação a isso. Não há nenhum problema. O que eu não gosto é de mentiras, é de invenções por esses fatores que eu falei, ok? E eu repito, né? Tem situações na justiça aqui e que eu coloquei na justiça exatamente por isso. E quando a gente pegar o resultado da justiça, a gente coloca aqui, ó, tá aqui, né? Eu tenho mais de 22 anos no ministério, fazendo o que eu faço, ajudando pessoas, e não tenho nenhuma mancha no meu caráter. Eu tenho muitas falhas. Tem várias situações que eu precisei, pedir perdão, me consertar, porque eu falhei, eu errei e tal. Natural, e não tenho problema em fazer isso aí. Agora, eu não tenho manchas, meu caráter não se corrompeu. Por mais situações complicadas que eu já atravessei, nunca aconteceu. E eu não vou deixar isso acontecer agora, tá bom? Não vou. Eu tenho um reino que eu represento. Não sou eu, mas é um reino que eu represento. Você não gostar de mim é uma coisa, você querer manchar o meu caráter é outra coisa. Porque o meu caráter tem a ver com Cristo.
né? Então imagine só, se eu sou um mau caráter, isso significa que os projetos que eu desenvolvo, as crianças que eu ajudo a salvar, elas não vão receber ajuda. Tá entendendo? Tá entendendo como é que é? Não sou eu simplesmente. Eu não sou um aventureiro que estou aqui na internet falando algumas coisas. Eu represento um reino. E eu represento outras pessoas. E eu honro isso. Honro isso com as minhas falhas, com os meus defeitos, ok. Mas caráter desvirtuado, não. Caráter desvirtuado, não. Maravilha? Então que fique bem claro isso aí, tá? E não tenho... As guerras que eu gosto de guerrear são outras. Mas se precisar guerrear essa, eu guerreio também. Só que eu não entro para perder. Fique bem claro. Ok? Eu não entro para perder. Em nada. Nada. Vou jogar tampinha e eu entro para ganhar. Tá bom? É fácil não, né? A vida não é fácil não. Não gostar de uma pessoa é direito de qualquer uma, claro, com certeza. Ok? Mas respeito é obrigatório, com certeza. As ideias são sempre boas. A Dair colocando aqui, muito bem, obrigado. A Lanjinha colocou antes da mensagem. A senhora Silvia, estamos juntos, a Silvia colocando aqui. Um abraço, amo o senhor, estamos juntos, Silvia. Esse Mauro não deve ser Mauro, não é Mauro, ok? Não é Mauro, com certeza. Essas pessoas deveriam procurar umas roupas para lavar. É verdade, Silene, é verdade. E lembrando que toda segunda-feira é dia de eu lavar roupa. Você lava roupa que dia, afinal de contas? Eu lavo roupa de segunda-feira. Toda segunda-feira aqui eu faço nosso catado aqui, boto para lavar. Eu lavo roupa é demais, né, gente? Eu lavo roupa. Eu uso a máquina para lavar roupa, né? Eu uso a máquina de lavar para lavar e a máquina de secar para secar aqui. E tem gente que reclama ainda, pô. Máquina de lavar roupa, máquina de secar a roupa. E eu vou reclamar do que ainda? E vou falar pra você, tem gente que não consegue nem usar isso. Segunda-feira aqui é dia de eu lavar a roupa. Mó migué, né, lavar a roupa. Isso aí, pelo amor, que facilidade hoje em dia, né? Eu lembro quando que eu morava sozinho, morei sozinho em São Paulo. Lá eu lavava a roupa. Rapaz, lá, ó. Aí quando eu morei na Áustria, fiquei um tempo sozinho na Áustria, e eu não tinha máquina lá. Nossa, aí eu morava num lugar mais afastado, aí ali eu tinha que lavar. E eu lembro que eu pegava edredom, frio de menos 20 graus lá fora, casa tava quentinha e tal, mas não tinha máquina naquele tempo. Nossa, aí eu pegava edredom assim, ó, no banheiro assim, ó. Aí era pesado, mas hoje em dia, máquina de lavar roupa boa, máquina de secar aqui, tranquilo, rapaz. Coloco tudo ali, tiro de uma, coloco em outra, tal, hora que eu vou pegar tudo quentinho, sequinho, bonitinho assim. Ixi, que mamata. Sossegado. Sossegado mesmo. Mas sou eu que faço esse serviço aqui, com muito... A Bia me ajuda também, mas com muita tranquilidade, em paz. Não tem estresse, não. Maravilha. Eu lavo na máquina e também na mão. Aí a Silene lava na máquina e na mão. Aí esse já tá um nível acima do que eu tô hoje em dia aqui. Hoje eu só tô na máquina só. Ok. Ai. E é porque também aqui, ó, por exemplo, eu moro hoje no apartamento, né? Moro no 9º andar. Frio, vento. Aqui é um lugar muito úmido também. Para secar não é muito legal, né? Então, sem secador aqui, sofre mais, né? Sofre mais. E eu tenho filhos também e tal. Então, a melhor opção é uma secadora sempre para ajudar. Aqui é roupa de mecânico, na máquina de carambola. Ai, Deus querido, que coisa, hein, velho? Aí é pesado o negócio, hein? E homem valoroso, Deus abençoe sempre. Amém. Olha só,
a gente estava conversando com uma pessoa. Uma vez eu atendi uma pessoa do programa Five, conversando com ela. Eu falei que era 5 minutos aqui, já foi um pouquinho mais, né? Mas eu vou encerrar já. Estava conversando com uma pessoa, né? E falando sobre essa questão dos serviços domésticos, né? E eu fico impressionado. Eu estava dizendo para ela que eu fico impressionado hoje como as pessoas reclamam dos serviços domésticos. Como grande parte, o movimento feminista, por exemplo, ele desmerece o serviço doméstico, dando nenhum valor para o serviço doméstico. E aí quando você vê uma mulher na rede social falando assim, não, porque serviço doméstico, ser dona de casa também é isso e aquilo, defendendo isso, pode saber que ela está amargurada em relação ao serviço doméstico. Certo? É como se eu começasse a gravar vídeo agora e falar assim, olha, porque os homens que ficam falando mal do serviço doméstico, o serviço doméstico tem valor porque isso e aquilo, quer dizer que eu estou amargurado com isso. Tudo que você fica defendendo veementemente lá quer dizer que há um incômodo no seu coração. Tá? Mas olhe pelo seguinte ângulo. Deus me proporcionou toda essa estrutura. Deus me abençoou para eu ter essa estrutura. O que eu estou fazendo agora é sendo um mordomo, cuidando daquilo que Deus me proporcionou. Não tem a ver com serviço doméstico. Não tem a ver com lavar louça, roupa, casa. Não tem a ver com isso. Tem a ver com eu valorizar o que Deus me presenteou. É isso. É o privilégio que eu tenho de ter essa estrutura para cuidar. Isso faz parte da vida. Que bênção! Eu convivi em lugares onde as pessoas vivem há 20 anos em campos de refugiado, numa lata. Eles não têm essa estrutura. E nunca vão ter. Em povoados do sertão, em casas de barro, de taipa, nunca vão ter essa estrutura. Eu vejo pessoas virem para Portugal, alguém perguntou aqui se eu moro fora do país, moro em Portugal. Eu vejo muita gente vir para Portugal aqui e fica 4, 5 pessoas às vezes em um cômodo. E eu vou reclamar da estrutura que eu tenho. Eu vou reclamar de eu ter que lavar, de eu ter que cuidar, de eu ter que limpar, de eu ter que... Agora, eu aprendi como fazer isso aí, porque primeiro, aqui a gente mantém organizado, a gente mantém sujo. Eu não sou animal para manter as coisas, deixar sujo a semana inteira e uma vez por semana pegar e limpar. Eu não sou um animal, eu convivo em lugar limpo. Eu aprendi isso aí. Eu não deixo as coisas jogadas porque eu não sou uma criança de 3, 4 anos de idade. Eu sou um adulto, sou um homem maduro. Eu aprendi o princípio de acender ou apague, é simples. Então eu não crio problemas, eu administro a estrutura que Deus me deu, ao invés de criar problemas para depois ter que tirar tempo para resolver os problemas. É burrice. Tem gente que detona a casa a semana inteira para depois ter que tirar um dia estressado para arrumar tudo. Que sentido faz isso? Entende? E depois eu faço uma live só sobre essas coisas aí. Eu vou encontrando lições e princípios e valores em tudo aquilo que a gente vive. Eu vou fazer uma live depois, vou fazer uma live assim, olha, vocês escolhem o tema que eu fale agora, aí vocês vão colocando aqui e eu vou falando, ok? Eu fazia bastante lives assim, né? Vocês escolhem agora, o que vocês querem sobre o que vocês querem que eu fale, aí iam colocando qualquer tipo de assunto, eu vou discorrer aqui e vou falando, aí vocês vão me testando se rola, se dá certo. Mas eu gosto dessa parada da casa, eu gosto de ter uma casa e chamar de lar. Eu valorizo muito essa questão do lar em si, ok? Gosto muito, eu entendo que o lar deve ser um lugar de paz. Eu estou aqui agora, né? Tô mudando de escritório e tal, por enquanto esses dias eu estou para cá. Mas depois a gente conversa mais sobre isso.
excelente dia para você, um dia abençoadíssimo. Eu vou colocar um texto aqui lá no grupo de WhatsApp, ok? Vou colocar essa reflexão de hoje lá. Tem mais uma lição que eu não abordei aqui, ok? E eu espero que você consiga alinhar a sua comunicação, tá? Espero que você tenha entendido. Minha oração é que o Espírito de Deus esclareça a você o que eu quis dizer hoje, a minha intenção em dizer o que eu disse hoje, para que você possa alinhar a sua comunicação e ter melhor qualidade de vida, você e os relacionamentos interpessoais que você desenvolve, tá bom? Esse de ser um homem organizado é um ótimo assunto, é raro, é verdade, sou homem, posso dizer, mas tenho muitas falhas e defeitos, mas tenho algumas qualidades boas e organização é uma delas. Temos que dar glória e agradecer por tudo que Deus nos dá, a Lanjinha falando. É verdade, eu encaro dessa forma, Lanjinha, né? Eu sou grato a Deus e administro, eu sou um mordomo daquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Maravilha? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe grandemente. Hoje é quinta-feira, então amanhã, 7 da manhã, horário de Brasília, ok? Aqui de Portugal, horário de Portugal é 10h07. Tamo junto aqui amanhã, se Deus quiser. A gente se vê lá no grupo de WhatsApp. Valeu. Fui.